Boa tarde, pessoal. Rapidinho, eu vou agradecer aqui a Camila, né, pela organização, o Fusca pelo convite e a DB1 pelo espaço, né, cedido para a gente aqui. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouco para vocês sobre o nosso projeto Capivara, né, Capivara JS. É um projeto que a gente iniciou na Gunga há uns meses e tem tido um resultado bem interessante. Tá? Então, eu sou o Luiz César da Gunga, né? Sou responsável pela gestão da Gunga. O Matheus está aqui comigo, que é um desenvolvedor, e o Felipe também está ali no fundo, é desenvolvedor. Então, vou passar a palavra para o Matheus, ele vai falar um pouco com vocês. Tá? Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus, trabalho na Gunga há fazer 3 anos, sou desenvolvedor front-end lá. Estou apresentando aqui para vocês o framework que a gente lançou recentemente, Capivara JS. Eu fui orientado para fazer uma apresentação bem rápida, porém, se vocês tiverem alguma pergunta, depois a gente vai estar ali, a gente conversa, bate um papo ali, beleza? Eu vou começar respondendo uma pergunta que não quer calar, né? O porquê o nome Capivara JS, beleza? Na verdade, a gente fez um estudo, tá? Antes de lançar esse nome meio que bizarro, né? A gente queria que nosso framework fosse representado por um animal, beleza? Igual o Linux, igual o Postgres, né? Algum animal que representasse o nosso framework. E a gente chegou à conclusão que a capivara é um animal que se adapta facilmente a diferentes ambientes, que é basicamente o objetivo do nosso framework. Legal? Queria começar também com uma provocação. Como criamos e mantemos nossos componentes hoje? Não sei se todo mundo aqui conhece a Gunga, só que a Gunga ela é uma empresa que, na parte de front-end, ela disponibiliza vários componentes para as empresas acionistas. A DB1 é uma das empresas que utiliza os componentes. E esses componentes hoje são fixos em uma stack. Em 2015, se eu não me engano, a gente decidiu que o stack que a gente ia manter era Angular 1. Beleza? Então, para ilustrar como que a gente mantém os componentes hoje, como a gente cria, a Gunga cria e mantém componentes hoje, a gente faz basicamente isso. Então, a gente tem um componente. Vou dar um exemplo, um componente DataGrid. Beleza? A gente tem um componente DataGrid lá em Angular 1. A empresa B, que é um componente DataGrid, só que ela usa React. Então, a gente tem o mesmo código-fonte em Angular 1 e React. Um DataGrid, o que faz? Basicamente, tem a mesma funcionalidade no Angular 1, no React, no Vue, no Angular 4, né? Agora é só Angular. Então, basicamente, a gente tem uma duplicidade de código aí. Na verdade, é só uma adaptação para funcionar em diferentes frameworks, correto? A gente viu que isso era um pouco trabalhoso de fazer, né? Uma funcionalidade, né, para diferentes frameworks e ter que manter 4 lugares para um componente só. Vamos dar um exemplo aqui, né? Vocês concordam com isso? Vocês concordam com essa forma que é feita hoje? Eu tenho um componente DataGrid para Angular. Eu tenho um componente DataGrid para React. Eu tenho um componente específico em uma stack. Concordam com isso? Eu concordava. Eu concordava com isso, até passar por um problema, né? Vamos tentar imaginar esse problema aí. Supomos que a gente monta uma equipe aqui, e temos que fazer um projeto, e esse projeto é requisito dele que a gente utiliza Ember.js. Legal? Durante o desenvolvimento desse projeto, a gente teve a necessidade de utilizar um componente de grid. Eu estou falando muito componente de grid, mas é só um exemplo, tá? Poderia ser qualquer tipo de componente. Então, surgiu a necessidade de usar um componente grid. A primeira coisa que a gente faz é ir lá no Google falar componente grid Ember.js. Então, a gente procura o componente e o stack do componente. Legal? Só que o que acontece se a gente não encontrar esse componente na tecnologia que a gente está usando? A gente vai lá e tem que desenvolver o componente nessa tecnologia. Legal? Com esse problema, com o problema de procurar um componente em determinada tecnologia e não encontrar, a gente teve uma ideia. Essa ideia a gente transformou ela em Capivara JS. Beleza? O que o Capivara JS é? Ele é um framework para a criação de componentes híbridos. Não sei se todo mundo aqui
já ouviu falar, só que tem Web Components, tem Polymer, tem Stencil, que eles tentam fazer a proposta de componentes híbridos. Web Components é excelente. O problema é que você não consegue passar informações do seu sistema para os componentes utilizando Polymer, Stencil. Você não consegue fazer a referência de dados. Altera no sistema, altera no componente, altera no componente, altera no sistema. Beleza? Então, o Capivara.js, o que ele é? Então, vamos supor que a gente fez um componente agora, componente DataGrid em Capivara.js. Então, você vai procurar lá componente DataGrid, você vai encontrar um dos componentes feito em Capivara.js, que a gente coloca CP DataGrid. O CP, na verdade, é um prefixo. Quando você gera um projeto em Capivara.js, a gente coloca o CP na frente, só para quando você for procurar um componente Capivara.js, for mais fácil encontrar. Então, a gente tem um projeto A que utiliza Ember, a gente tem um projeto B que utiliza Angular, projeto C que utiliza React. Todos esses projetos podem utilizar o framework Capivara ou componente DataGrid, que vai funcionar normalmente. Beleza? Para demonstrar isso aí funcionando, eu queria mostrar um site para vocês ali, que é um dos componentes que a gente preparou para mostrar para vocês, que é um componente nosso de imagem. É um componente simples, tá? Poderia ser qualquer coisa. Então, a gente fez esse componente aqui, que é um componente de imagem. Ele é escrito em Capivara.js, e a gente tem uma demonstração dele rodando em Capivara.js puro, em Angular.js, Angular 5, React e todos os outros frameworks. Então, basicamente, a gente tem um componente. Então, lá na HTML, a gente está chamando CP_image, que é o nosso componente, passando o CP_model, uma variável do Capivara.js, e o componente funcionou. Vamos ver esse componente agora funcionando em outro framework. Vamos ver ele funcionando no Angular. O mesmo código-fonte, o mesmo componente utilizando. Então, a gente vai lá no HTML, coloca CP_image, passa uma variável, que essa variável é do Angular, e o Capivara.js entende e o componente funciona. Então, em todas as tecnologias que você for utilizar um componente utilizando o Capivara.js, ele já vai estar automaticamente funcionando e integrado com essas ferramentas. Esse é o Capivara.js. É isso.